uma quantidade que vai te matar. Tóxica. Muito Mortal. tóxica. Aí o que acontecia? Essa questão do medicamento. Vamos administrar esse medicamento várias vezes, sei lá, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, por tanto tempo. Não é suficiente para matar. E ainda é tóxico para você. Por quê? Porque a ivermectina ela é controlada, ela é segura porque ela foi formulada. O que ela foi formulada? Para tomar uma dose única para vermes, né? Entendi. Dose única. Agora, se você tomar mais, ela vai ser tóxica para você. Então, assim, e aí que entra o perigo da pseudociência ou de você não entender muito essa questão científica. Porque ela teve atividade? Sim, ela teve. E o interessante, né? Porque se fosse assim, por exemplo, se você observar quantos estudos por aí, estudo elimina a célula cancerígena. Quantos vocês veem? Eu estava pensando nisso. E são estudos originais, são estudos reais. O estudo eliminou a célula cancerígena. Ele foi seletivo, só que in vitro. Até aquilo dali virar uma quimioterapia, uma imunoterapia, cara, até ver o transportador, o custo daquilo. Ô Hércules, como que eu me defendo de uma pseudagem? Como que eu identifico uma teoria da conspiração? Cara, primeiro, se ele começar a falar muita coisa que você quer, já começa eliminando o que você gosta. Ótima resposta. Cara, esse é o primeiro ponto. Tá te agradando? Tu tá ficando feliz? Tá te agradando? Tu tá ficando feliz? Começa a eliminar. Porque tem algo errado. A ciência não tem o objetivo de te deixar feliz, tá? Mas calma aí, pessoal. Eu vou explicar melhor. A ciência, ela tem o objetivo de estudar as coisas que acontecem. Por exemplo, eu gostaria muito que o meu trabalho tivesse dado certo em 1 mês. Só que demorou, ele deu certo em 3 anos e meio depois lá. Uma coisa é aquilo que eu quero, é aquilo que eu gostaria. Outra coisa é aquilo que realmente acontece. E isso é interessante. Uma coisa para você se defender da pseudociência, mano, é uma coisa primordial. Eu sei, isso demora com o tempo. Mas o primeiro sintoma, tipo, tá usando algo emocional teu, você tá gostando, tá te agradando, cara, pensa 2 vezes, porque se você tá gostando, tá te agradando, pergunta por que eu tô gostando e por que eu tô me agradando disso, estão me oferecendo. Será que não estão só porque eu queria essa resposta? Eu sei que tu queria muitas respostas com os caras te dão aí. Mas, enfim, então, esse é um primeiro ponto. Exemplo, numa pandemia, todo mundo em colapso. Você assistiu muito filme do Guerra Mundial Z, filmes de zumbi, e alguém acha a cura, o filme é 1 minuto e 30, né? Alguém achou a cura e resolveu o problema. Veja bem, bem cinematográfico, né? Tem uma pandemia, tem uma coisa na vida real, e aí você tem experimentos e você pensa, alguém achou a cura. Então, só que daí quando você vai olhar aquilo, na verdade são testes preliminares. Isso é interessante de ver, é uma coisa que todo mundo queria na pandemia. O que todo mundo queria? Um remédio barato que tivesse acesso para todos e a pessoa ficasse segura. Olha para você ver, eles ofereceram o que todo mundo queria. Exatamente. Então, quando você vê que é algo que realmente está te agradando, que é algo que você quer, você começa a desconfiar, mano. Lembrando, pessoal, assim, ó, a ciência, ela está a nosso favor, ela é uma ferramenta que nós utilizamos, mas ela, assim, não tem o objetivo, por exemplo, de me agradar hoje, eu quero que isso dê certo. Não, não é bem assim, as coisas não são dessa forma. Você tem vários passos, sabe? É que nem eu digo assim, se está alimentando o teu emocional, desconfia. Se é algo que te alimenta no emocional. Agora, por exemplo, a ciência é muito útil aqui, nós estamos utilizando ela para várias ferramentas aqui, os materiais estão tudo aqui, ó. Mas nenhum desses materiais aqui estão mexendo com o nosso emocional, eu acho, né? Daqui a pouco eu chego e te ofereço, né? Design inteligente funciona, você fica feliz, não funciona. Sem alfinete, claro. Sem alfinete. Aí, o que você observa, cara? Desconfia daquilo que você quer. Tá todo mundo desesperado, surge o herói. Desconfia. Eu acho assim, que o problema, eu acho simples porque eu tive toda uma metodologia científica, eu não consigo mais voltar atrás. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que todo mundo, tá, pessoal? Só estou falando que quando você começa a estudar mais um pouco metodologia científica, fica mais claro. Por exemplo, quando o professor de mestrado seu começa a puxar sua orelha, começa a corrigir tudo, aí você começa a entender como é que funcionam as coisas. E, assim, é legal, a ciência é emocionante também em alguns pontos, ela traz esse coisa, nós estamos aqui, né, com vários aspectos devido à ciência. Só que, ao mesmo tempo, devido àquela ciência que foi cautelosa. Isso que é bacana, tipo, eu sei que muitas pessoas contam história que deixou uma coisa aquecendo e se tornou uma coisa que ajudou toda a humanidade, eu sei, tem muito isso. Só que essas histórias, elas são mais do início da ciência, das tentativas, das experimentações.
Essas histórias, hoje em dia, por exemplo, a maior parte dessas coisas que eram mais fáceis já foram descobertas. Isso que é interessante também de nós observar. Então, quando você vê a ciência hoje, te dar um exemplo. A indústria adoraria curar o câncer. E eu já vou te responder por quê. A indústria adoraria, e se ela tivesse, ela curava todo mundo. Por quê? Porque a indústria tem interesse de você ficar velhinho comprando remédio por muito e muito tempo. Quando uma pessoa morre, a indústria perde um cliente, a padaria perde um cliente, o mercado perde um cliente. Como que você cai numa coisa que vai contra a indústria estar matando os clientes dela? Mano, porra, pensa, desculpa o palavrão, mas assim, ó, é só pensar, a indústria quer matar os clientes. Calma, não faz sentido. É que eles falam que essa demanda que até o cliente se chegar ao ponto final dele, ele é milionariamente interessante para ela, porque ele gasta tudo que ele tem por um longo período, às vezes por anos, né? E se você tivesse uma cura ali, vamos pensar que ele viveria até 90 anos, mas até 90 anos ele teria um gasto de, sei lá, X reais. Não, mas... nesse prazo curto de tempo, ele gasta 3x reais, sabe? Com a doença, que é uma doença que ele se desespera nesse momento. Eu entendi, mas olha, pensa é o que a galera fala quando fala sobre isso. Pensa de novo. Sabe o que é interessante, cara? Pensa de novo. Por exemplo, eu sei que a gente só está pensando na doença, mas e na suplementação, nas vitaminas e nas outras coisas também, isso faz parte da indústria. Pensa nisso também. Lembre-se, quando uma pessoa fica idosa, ela fica hipertensa, ela utiliza remédio todos os dias, alguns bem caros. Fica hipertensa, não, algumas ficam, né, pessoal, desculpa. Mas, enfim, a velhice, entre aspas, o aspecto idoso, a oxidação celular, torna você mais vulnerável a certos problemas. Eu não é nem tão velho, não. Depois que eu passei dos 40, o tanto de medicação que eu tomo é uma coisa de louco. Mas eu também já tomei um monte. Então, para você ver. Então, quando você coloca tudo na mesa, te dá um exemplo. Por exemplo, cara, a maior parte, principalmente de doenças, eu sei que tem uns câncer que vai longe e tudo mais, tem tratamento, alguns conseguem remissão, outros não, mas se você observar bem alguns casos, mano, alguns não duram 2, 3 meses, não. Sim. Então, se você observar, às vezes não dá nem tempo de parte do tratamento ser aplicado. Mas eu acho que desculpa só, mas essa questão do câncer, ela é muito mais complexa, porque essa história, a indústria não quer que você saiba. Aí só fazendo parênteses, é outra coisa para ver também que é a pseudociência. Começa com sensacionalismo na matéria, você já coloca um pé atrás. Teoria da conspiração. Não querem que você saiba. Desconfia. Mas aí essa questão do câncer, o câncer é multifatorial. E não tem como você ter um medicamento para todos os cânceres. Eles são completamente diferentes. E não tem. Então, assim, é muito complexo. Essa história, tem a cura do câncer guardada e não quer que... Na verdade, tem. Porque eu já ouvi falar sobre isso. Que todo câncer tem cura até um certo diâmetro. Entendeu? O câncer ele tem 100% de cura desde que ele seja descoberto até um certo tamanho específico ali, você consegue fazer ele regredir. E o que realmente causa o óbito inevitável é porque exatamente isso. Você não consegue tratar, por exemplo, 2 tumores diferentes com o mesmo medicamento. Você tem que trabalhar especificamente com um. E vamos pensar que você tem um na espinha. E ele vai regredindo, mas você tem um outro órgão. E esse, enquanto um está regredindo com o tratamento, ele está crescendo proporcionalmente ou de qualquer outro fator. E chega num ponto que você tratou um e realmente foi efetivo o tratamento. Só que você faleceu por um outro colapso. Na verdade é mais complexo. É mais que isso. É bem mais complexo. É que você te olhando aqui, ó, Robertinho. Vítima de pseudagem. Quem me falou isso foi um especialista. Ele já tinha falado uns assuntos estranhos antes que a gente veio pra cá, então. Na verdade, qualquer coisa relacionada a câncer, você não pode ter um consenso. Até mesmo quem tem um tipo de câncer curável, né? Teve o câncer lá, era pequeno, conseguiu remover por cirurgia, fez a quimioterapia. Sim. Ele fica em acompanhamento, eu não lembro, são 5 ou 10 anos. Porque ter a volta. E por que tem essa volta? É porque se ele já foi realmente tem isso, né? Então tem toda uma predisposição, tem todo um mecanismo. A gente não tem elucidado totalmente, e principalmente para todos os tipos de cânceres. Isso. Isso é muito questão genética, questão individual, questão do que você come, do que você...
Tem muita coisa. Eu ouvi uma envolvida. matéria lá da Coreia que agora É. tem. De qual Coreia? Depende. Tem uma que não. até que é muito boa na ciência. É o que eu falo. Quando vem alguma coisa de lá, eu não acredito muito, não. Mas tem a galera aí que defende que lá é Doutora verdade, hein? consegue usar o ceticismo, assim, como ferramenta o tempo todo? Ah. Você diz assim em relação à ciência? Ser Sim. cética pra analisar as coisas, Sim, igual sim, o Hércules tá sim, falando, sim, tipo, não é tão bom assim, deixa eu olhar isso aqui direitinho. Eu acho que isso faz parte do cientista. E não pode ser confundido com arrogância ou ego. A gente tem que ler tudo com análise crítica. A gente tem que ter isso. Por quê? Tudo é passível de erro. Tudo. O que eu faço? Eu olho hoje a minha dissertação de mestrado, eu olho hoje a minha tese de doutorado, eu acho erros. Eu nem olho Isso mais é pra não normal. achar. Sério? Eu não olho mais Isso pra não faz achar. parte da ciência e você tem que ter uma análise crítica. Então, assim, tudo que eu... Principalmente quando chega uma informação assim... Mas não de são erros a puro. ponto de não repetir o que tá ali, né? Não. Quando eu digo da dissertação da tese, são erros mais assim, às vezes... Aham. Pontuais ali, Alguma coisa, não Aham, tanto tá, do resultado em tá. si. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter uma leitura crítica, porque veio um resultado. Eu gosto muito das meninas do Nunca Vi um Cientista também, porque elas sempre colocam São isso. ótimos. Às vezes sai uma matéria, e isso é questão do jornalismo. E já aconteceu comigo. Chega assim, você está desenvolvendo um trabalho, cura de não sei o quê. Não, calma, é só um resultado preliminar. Mas coloca assim, por quê? Porque vende, porque dá clique, porque dá like. Então, quando eu vejo qualquer matéria falando, USP desenvolveu não sei o quê, ou UFO desenvolveu, eu vou clicar e vou ler para ver se realmente é aquilo. E não quer dizer que o pesquisador errou, às vezes é a forma que foi escrita. Então, eu sou extremamente crítica em tudo que eu vou ler, em tudo que eu vou avaliar. Você já ouviu falar que tem uma quantidade muito grande de artigos que foram publicados sem a validação e que a galera vai tentar repetir o que tá ali e não consegue? Sim. Parece que isso Ó, tem o senso aumentado Olha o mais. senso né, crítico dentro da professora aí, ó, viu? Que ela falou, ó, Tem. serve pra tudo, até nos artigos científicos. E tem muito, né, o que a gente chama de as revistas predatórias, mas tem também, assim, principalmente isso acontece quando vai ter algum tratamento, assim. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu fui numa médica, e aí uma questão lá, ela falou assim, um ótimo tratamento para você seria... Eu não vou falar o nome aqui, porque aí eu vou Sim. também bater de frente com a questão de quem tá vendendo esse negócio. É um tratamento... E ela sabe que eu sou cientista. Assim, eu já vou te falar... Não tem muita coisa ainda comprovada sobre isso. Tem poucos estudos. E esses estudos foram feitos com poucas pessoas. Aquilo já começou a me subir assim. Te incomoda? Te incomoda a hora que... Incomoda, Incomoda. porque... Comprovação em pares? Não tem pares. Exato. Não, porque assim, gente, ainda mais uma coisa que você está falando que vai ser no seu corpo. Não dá Você não sabe os efeitos daquilo. Pode ser só uma picaretagem que a pessoa não está colocando nada lá e vai ter o efeito placebo? Pode ser, mas e se não for? E se for uma coisa que a longo prazo te tem algum efeito nocivo? Tem uma mulherada que tá se lascando, né? Principalmente em procedimento estético aí. Isso tá que uma tá coisa... enfiando coisa aí no corpo aí e depois automutilação, né? Não, tem várias coisas. E aí, sou extremamente... E eu fiquei com muita raiva da médica. Mas eu falei, gente, eu gastei meu dinheiro aqui pra escutar isso. Se ela estiver me assistindo, inclusive, agora você sabe quem é você. Porque eu não... Sabe? Pô, a gente tá falando do meu corpo, ela é uma médica. E tudo bem, assim, ela foi muito correta no sentido de que ela falou, olha, não é um teste, mas tá funcionando para algumas pacientes, tá... Mas até para fazer... Mas ela queria te pagar pra você fazer uso disso? Porque eu já vi que quando você é cobaia, às vezes você recebe alguma coisa. Não, esse eu ia pagar. Caro. Eu ia pagar. Caro. Mas, assim... Existe essa questão de você testar medicamento? Claro que existe. Sim. Mas até para testar medicamento tem todo um controle. É tudo tudo mais. muito certinho. Então, esse tipo de coisa já é uma dica também. Tentarem te empurrar a qualquer coisa que não tem muita comprovação. Se não tem muita, não tem. Ponto. Não existe isso, não tem muito. Ou Mas tem ou não tem. Vocês né? falaram Não tem... que a morte é química, né? É química também. Sim. E o que é a morte? É uma oxidação, uma degeneração celular? Não dá pra gente...
O que é isso? O que é isso? Dá um você quer pause fazer- nessa você quer fazer igual- situação. Você quer virar né? Highlander Não, aqui, ele quer virar de repente? alquimista. Os alquimistas tinham Tipo, essa- você entendeu? Sei lá, algum... Olha pra você Dormir no formol. Resolve. Olha pra você ver como é interessante, ó, por exemplo, Sim. a busca por uma coisa que a gente nunca conseguiu levou um desenvolvimento de muitas coisas na ciência. Sim. Por exemplo, antes não era ciência, era misturado com muitas coisas. Eles tentavam misticismo. Tinha muita coisa mística. Certas ali. substâncias que eles faziam rituais e diziam que atrelavam uma entidade, o enxofre que tinha um cheiro ruim, e, portanto eles tinham conseguido. Então você tem muitas dessas histórias, tá, na alquimia. E os alquimistas, eles eram um pouco peculiar, né? Tinha um caderno aqui que ele colocava um símbolo, outro colocava a mesma substância e um outro símbolo, então eles não se conversavam entre si. E hoje, ó, a ciência se conversa entre si, né? Você tem uma normalização, tudo mais. E isso é bacana, claro, a gente não tira o valor de todos os aspectos, ela falou ali das bruxas também, extremamente interessante. Nós tivemos, por exemplo, o Isaac Newton foi o cara da física. Ele é considerado o primeiro da física lá, né, o Sir Isaac Newton. Ele tomava mercúrio. Mercúrio não funcionava. Ele tomava mercúrio pra quê? Muitas pessoas tomavam mercúrio porque eles atrelavam algum fenômeno do mercúrio curar quase tudo. Uma delas era a peste negra. Então... Cura mais mata, né? É aí que tá. Colateralzinho que é meio complexo. Tu sabe o que é interessante sobre mercúrio? Tomaram tantas pílulas e esqueceram algumas no meio do caminho que teve um rastro de vários soldados do Napoleão sobre ele. Então isso é interessante, por exemplo, você vai deixando um material, cara. Então, quando você tem essas características, você vê, ó, eles utilizavam isso, tem rastro aqui, e é por isso que a gente consegue sugerir, sabe, que eles faziam certas coisas, que eles tomavam certos medicamentos. Às vezes você pega uma cerâmica, né, antiga, que ficou preservada lá, você faz uma análise dos compostos que tem lá, você vê que era um precursor de uma determinada proteína, você sabe o que ele comia mais ou menos. Isso é bacana. E aí você sabe mais ou menos que tipo de chá eles tentavam. Mas é importante lembrar que essa tentativa, por exemplo, o chás, né, hoje em dia, você trabalha para extrair uma substância, a área da fitoquímica é extremamente interessante, mas você encontrar uma substância que funciona no chá não quer dizer que você tomar o chá vai funcionar. É diferente, tu entende? Então, por exemplo, você tem uma substância lá que é um alcaloide muito promissor para um tratamento. Tá, você não quer dizer que você tomando daquele jeito seu corpo vai absorver. Tem outras substâncias ali, pode impedir, tem antinutrientes, tem outra coisa que pode fazer mais mal do que aquilo que iria te fazer bem. Então, são inúmeras variáveis. É por isso que é interessante os vários estudos isolados. Tem pessoas que falam para mim, inclusive, eu peguei cafeína e ela muda de gosto conforme as coisas. Porque você tem a questão de absorção, tudo quando está num determinado café, como é que o café é tratado, muda. Você entende até o mesmo processo do tratamento, porque você está selecionando o tipo de molécula que tem ali. Você faz tipo de filtração à temperatura, desnatura umas, deixa as outras melhor. Então, isso é interessante, sabe? Você vai vendo que aquilo dali é um processo químico e é bacana. Sobre a alquimia, eu sempre digo, a alquimia, pessoal, ela é muito útil. Não faça, tem gente querendo voltar à alquimia hoje, mas quando você vai voltar à história da alquimia, eles aprenderam muitas coisas que a gente não faz. Vocês entenderam? Eles aprenderam muitas coisas que a gente não faz. Por exemplo, você faz uma pesquisa, que alguém tomou ácido, alguém tomou cromo, e você viu o resultado. Pronto, é uma contribuição, porque você sabe que não deve fazer. Você entende que às vezes uma coisa que acontece, que é ruim, você pode extrair um dado dela, uma informação experimental. Então, isso é bacana. Teve um caso também, se eu não me engano, virou filme com a Julia... Não é Julia Roberts, eu esqueci, mas é Ellie Brockovich. Tá, que é o caso do cromo 6 na água. Tinha uma vila, uma região, determinado local, onde maior parte das pessoas daquela região tinham problemas, no caso, genéticos. Então, naquela região, todo mundo tinha aquele tipo de problema. E aí, quando for analisar, o que é interessante, né? Por exemplo, quando uma região toda tem um problema, você vai ver que aquela região faz em comum. Sim. Isso é interessante, né? O costume que ela tem em comum, igual a professora falou
Do Tem caso as da... regiões longevas, que a população tem uma longevidade também, né? Isso mesmo, perfeito. A professora falou do caso da talidomida, né? Depois você faz o rastreamento de que elas fizeram em comum, o que elas fizeram em comum, compraram o talidomida. Aí você começa a observar padrão. Então, para você ver, então, certos casos que aconteceu, muitas vezes foram para nós ensinar o que não fazer. Então é interessante. Então, o que aconteceu nessa vila aí? Você tem do cromo. o cromo. O cromo né? é um elemento químico, tá? Ele tem vários estados de oxidação, certo? Tem um estado de oxidação dele que é cancerígeno e os outros não. Então, assim, você muda o estado de oxidação de uma substância, ela muda as características dela. O interessante, você viu que a professora falou que uma molécula, a mesma molécula muda a geometria especular dela ali e tem um outro efeito. Um íon, você tem um elétron, ele perde um elétron, pronto, ele pode ter um outro efeito. Então, é uma coisa simples, mas que a gente tem que tomar cuidado na indústria farmacêutica em vários aspectos. As regiões de tratamento da água, eu sei que o pessoal inventa um monte de coisa. Hércules, porque na água tem cloro. Hércules, porque na água tem... Daí eles vêm, né? Com E o essas cloro coisas. faz mal. Você sabia que você precisa de concentrações de cloro para sobreviver também? Baixinhas, pequenas? Baixinhas. Uhum. Isso aí eu consigo pelo sol. Aí você me diz assim, ó, por exemplo, você precisa de muitos sais minerais que tem na água. Por exemplo, você tomaria água pura? Pura? Não me faria bem, né? Não te Água faria bem, pura, sabe? Porque não tem os sais minerais que você precisa. Então, quando você me diz uma coisa faz mal, eu vou te perguntar quanto. Você entende? Boa. Também tem isso, Sim. tá? Por exemplo, o ferro é um mineral essencial, o magnésio e o cálcio também. A pergunta é quanto, você entende? A história do alumínio, do desodorante também, que virou um Exatamente. caos. E aí vem a indústria começa a não tem alumínio como se fosse... Sim. E aí a da água é assim, mano. Por exemplo, as pessoas vêm me dizer... Não tem nada a ver. A pessoa vem me dizer, Hércules, tem ferro e alumínio. Eu digo, cara... tá nas concentrações adequadas, ainda bem que tem, porque se não tivesse, tu ia ter problema. Se não tivesse nenhuma, você entende? Se não tivesse cálcio e magnésio, você ia ter problema. Você vai ter carência daquele material. Então a pergunta é quanto, você entende? Tipo, Hércules, tem tal coisa na água, mano, quanto? Você entende? Uma coisa que eu vou dizer, pessoal, a água que chega na sua torneira, ela tem um controle, tá? Não fica... Eu sei que muitos gostariam, tem a questão do odor em várias regiões, não é como você gostaria, mas ela, assim, quando ela passa no teste e é considerada potável, ela tá dentro da faixa ali, que é segura você tomar, tá? É importante ressaltar isso. Tem um mau odorzinho. Tá, calma, mas tá dentro da faixa de segurança. Deixa eu te falar, se eu for Perdão, tomar uma água... Perdão, tá rindo. Lembra de um cara que pegou uma água potável, que ela tava marronzona a água, assim, tá. o cara... 100% potável e tal, e ele não quis tomar, vocês viram isso aí, cara? Acho que era o presidente do Era um superintendente prefeito, de água, lá da água esgoto, falou, então 100% potável. bebe. Teve um que bebeu, ele achou meio ruim. Para isso daí tem química, o processo de floculação com sulfatos. E aí você faz a precipitação dessa parte maior da água, dessa grossura. Mas a água para estar própria para beber não tem que ser límpida, inodora, incolor, não é esses protocolos? Assim, por exemplo, se você classificar vários tipos de águas que você tem, tá? Por exemplo, a água potável, ela tem um desvio padrão. Tá, por exemplo, assim, a água potável é X. Não, porque você não tem aquela água igual em todos os lugares, nem água mineral é igual, tá? Então, assim, até o pH dela varia um pouco, tá? Por exemplo, você pode ter uma variação de pH. E isso é interessante, aí os caras colocam um testezinho do pH, que uma água tem um pouco... Aí fica de uma cor diferente e diz, isso faz mal. Não, na verdade é só uma variação pequena no pH ali, e ele tá fazendo você induzir um erro. Porque assim, mano, não tem uma coisa certinha, exata, específica, tem uma faixa de segurança. Você entende? A gente trabalha com faixa de segurança. Tá dentro daquela faixa, a princípio vai ser segura, porque tem testes que indicam isso, tá? Você tem, por exemplo, a concentração mínima de coliformes fecais, concentração mínima de um tipo de matéria orgânica, concentração mínima de cromo. Então, você tem chumbo. Sabia que tem? Mas só que está em dosagem segura. Entendi. Então, isso é interessante do pessoal ter noção, porque você não tem como extrair 100% do cromo, 100% do chumbo. Não existe isso. No caso da água mineral que você falou, nem a água mineral vai ser... igual a todas as outras. Não, isso. Na água mineral tem sódio. É natural da água ou ele é adicionado? Eu vou te dizer uma coisa, toda água tem sódio.
Sério? Sim, Toda mano, água assim, que eu ó, tomar vai ter uma O proporção sódio, de... por exemplo, você tem na natureza aqui, por exemplo, vários compostos que são Uhum. formados, rocha de sódio no mar, por exemplo, você tem uma quantidade gigante de cloreto de sódio, isso vai para o solo, tá? Inclusive todo o sal que está no mar um dia teve na parte do solo e foi indo para lá. Mas você tem ainda regiões que tem sal, então você tem sódio na crosta terrestre. Por exemplo, você na sua pasta de dente, fluoreto de sódio. Entendi. Então, na água tem sódio. Tá, por exemplo, eu tenho sódio, meu Deus, mas você coloca sal para comer na comida, tem sódio, por que tu coloca sal na comida? É por isso, mas a minha preocupação é quanto, porque eu já ponho na Aí, comida, ó. eu tô pegando na E água, também, eu por tô exemplo, estourando minha pode ter meta, uma mano. questão da forma que esse sódio estaria, mas eu vou te dizer uma coisa, assim, se tiver em baixas concentrações, é realmente as faixas que a gente trabalha, não tem como você distribuir para uma população sem certas concentrações, porque o seu corpo utiliza sódio, o seu corpo utiliza ferro, o seu corpo utiliza magnésio, cálcio, também é essencial, mas a questão é que nós estávamos falando, né, quanto? Se você começar a tomar água pura, em vez de levar minerais para o seu corpo, vai começar a tirar. Exatamente. Porque é o processo de osmose reversa, né?